Na ponta da linha, conexão conosco em áudio e vídeo aqui no Bastidores do Poder, o deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, ele que é autor do projeto que prevê quarentena eleitoral de 6 anos para magistrado. Deputado, como vai o senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, tudo bem, Cristiano, tudo bem, Isabel, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Deputado, o projeto Boa é noite. polêmico, ganhou muita repercussão e força, né, diante de manifestações que nós tivemos na semana passada do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, reforçadas pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em relação a apoios ao projeto do senhor. Claro que gerou repercussões negativas também, como, por exemplo, do vice-presidente Hamilton Mourão, que não acha muito lógico você criar um dispositivo que indiretamente retire ali os direitos políticos de pessoas que estão ligadas hoje ao poder judiciário. No que baseia o projeto do senhor, explica pra gente qual é a ideia dessa iniciativa de tentar colocar ali uma quarentena para os juízes poderem concorrer a cargos públicos, deputado. Com muito prazer. A quarentena já existe no sistema jurídico brasileiro, não é? Só para se ter uma ideia, um magistrado, quando ele se afasta de suas funções, ele tem que aguardar 3 anos para começar a exercer na iniciativa privada a advocacia. Ora, se ele tem que aguardar 3 anos para exercer uma atividade privada, o que não dizer de uma atividade pública que impacta diretamente na coletividade. Portanto, o projeto, ele também é importante singularizar aqui, não é destinado apenas aos magistrados. Ele foi apresentado em 2019 e ele se destina aos promotores, não é? Membros do Ministério Público, aos policiais civis, policiais militares e aos membros das Forças Armadas, porque estamos tratando de forma desigual aqueles que, exercendo um poder muito forte, acentuado em carreiras de Estado, têm uma certa desigualdade em relação, por exemplo, a um jornalista, a um advogado, a um professor, não é? Então, nós apresentamos o projeto estabelecendo 6 anos, mas isso está em aberto. O projeto é uma forma de proposta. Nada impede que o relator, por exemplo, apresente um substitutivo e reduza para 5 ou 4 anos. 3 eu creio que não é razoável, porque senão vai nivelar com a atividade privada. E 8, como disse o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, também não concordo, porque me parece desproporcional. 8 anos é uma espécie de punição para aqueles que são, aqui uma linguagem coloquial, os ficha suja. Então, não tem nada a ver com inelegibilidade esse projeto, é prazo de desincompatibilização. E nós não estamos retirando direitos políticos deles, não é? Eles podem sim se candidatar, desde que aguardem a quarentena, como já aguardam hoje 3 anos. Deputada, a proposta específica do senhor, né, porque há outras no âmbito do legislativo, ela retroage, ou seja, ela valeria para quem já deixou a magistratura, por exemplo? Não retroage, eu deixei claro isso, eu não permitiria jamais que o projeto de minha autoria fosse direcionado para atingir uma só pessoa. Eu tenho formação jurídica sólida, né? E eu não carimbaria o meu projeto qualquer mácula de casuísmo. E de maneira que já está previsto no artigo 4º, inciso 3º do projeto, que aqueles que já se afastaram dos seus cargos, das suas funções, não são atingidos pelo projeto. E isso desde 2019. Então, está muito claro, não retroage, não tem nada a ver com o ex-ministro Sérgio Moro, este projeto. Este projeto ele só vai disciplinar situações futuras, não situações pretéritas. Portanto, vamos imaginar, Major Olímpio, que é senador, não vai ser atingido. Capitão Augusto, que é deputado de São Paulo, não vai ser atingido. Agora, quem quiser se candidatar a cargos eletivos sem se submeter a esta quarentena que provavelmente vai ser aprovada, deixem o cargo antes da aprovação da lei e vão ter que aguardar apenas 6 meses para poder disputar as eleições. Agora, quando ela for aprovada, eu creio que é necessário, sim, para igualar o certame eleitoral, dando condições de isonomia para todos os participantes. Nós estamos conversando aqui no Bastidores do Poder com o deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul. Deputado, de alguma forma o projeto do senhor abre margens para a inclusão de outras categorias também
nessa espécie de quarentena para candidaturas? Houve quem dissesse que apresentador de TV, rádio, tivesse que ser incluído nesse projeto. Eu discordo, não vejo nenhuma equiparação, nenhuma igualdade entre um agente público que pode condenar e absolver ou um agente público que pode prender usando a força da lei, já que detém o controle do domínio do uso da força legalizada, no caso policiais e membros das forças armadas, não é, que guarnecem a nação. Não se pode equipará-los com um apresentador jornalista, né? Embora estes exerçam uma influência muito forte, não penso que seja adequado incorporar o meu projeto, que é destinado àqueles ocupantes de cargos públicos e carreiras de Estado que exercem um poder muito impactante na sociedade. Só se você me permitir dar um exemplo aqui, por exemplo, policiais militares na ativa, que integram organizações criminosas em formação de milícias, sobretudo no Rio de Janeiro, cooptam grandes territórios e se utilizam dessa cooptação para capitalização eleitoral e usando o poder da farda. Portanto, nós temos que olhar o Brasil na sua dimensão continental. Existem muitos casos graves de mau uso do poder de alguns ocupantes dessas funções, e nós precisamos, sim, tratar de forma desigual aqueles que estão em desigualdade em relação à maioria das pessoas para disputarem uma eleição. Deputado, eu queria voltar na questão do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, porque não tem como não atrelar essa discussão ao caso dele. Assim como a gente atrelava a discussão, por exemplo, de prisões após decisões de segunda instância, ao caso do ex-presidente Lula, e eu me lembro de uma frase que ficou muito famosa da então presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, de que tomar essa discussão com base no caso do ex-presidente Lula seria apequenar o Supremo Tribunal Federal. Diante desses contextos que temos, de indicativos de que Moro, lá na frente, pode vir a ser um candidato, como é que o senhor avalia o ambiente aí no Congresso Nacional de trazer modificações, seja para a proposta do senhor ou para outras propostas que também estão tratando dessa questão da quarentena? O senhor vê algum tipo de mobilização, por exemplo, de repente de parlamentares que são mais aliados ao governo Bolsonaro, já que Moro se desassociou bastante em termos de imagem do governo Bolsonaro e pode representar, inclusive, uma ameaça lá na frente nas eleições a uma própria reeleição do presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que tem ambiente para o Congresso Nacional modificar essa proposta do senhor ou outras que também tratam sobre isso? Muito boa a pergunta, Isabel, e eu posso dizer a você seguramente que não vi nenhum movimento no sentido de emprestar efeito retroativo a esta proposição. E eu creio que seja este fato atribuído a duas razões. Primeiro, é inconstitucional a retroatividade para prejudicar um cidadão apenas, no caso direcionado seria ao ex-ministro Sérgio Moro, além de imoral, não é? E o segundo é que o próprio projeto é muito claro, no sentido de que aqueles ocupantes dos cargos que já pediram exoneração e já estão aposentados não são atingidos. Agora, além disso, tem um componente político. Eu acho que nenhum deputado, senador, por mais desafeto que seja do ex-ministro Moro, vai querer colocar as suas digitais numa pretensão dessa natureza, porque seria tão desavergonhada, não é? Seria tão desabridamente imoral, porque mudar uma lei para atingir uma pessoa só é algo assim escandaloso. E eu, como autor do projeto, vou denunciar publicamente à imprensa do meu país se eu presenciar qualquer indício, qualquer ensaio de movimentação para transformar o meu projeto em vingança política, em instrumento de vingança política. O meu projeto é muito bem intencionado, ele foi estudado, ele tem base científica, social, não é? Com números, e ele é destinado a tutelar situações futuras e não pretéritas. Eu, inclusive, torço, não pelo êxito da candidatura Moro, mas eu torço pela candidatura Moro, porque eu acho que vai enriquecer o debate público. Eu acho que ele tem muito a dizer
e tem que se expor, não é? Saber, na verdade, o que pretende fazer pelo seu país, se ele for candidato, e só vai fortalecer a democracia. Portanto, eu não creio que isso venha a ocorrer, Isabel. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o deputado Fábio Tradi, ele que é o autor deste projeto de lei que trata da quarentena para integrantes do judiciário poderem se candidatar a cargos eletivos. Deputado, certamente a gente vai voltar muito a esse debate ainda, é um debate acalorado que gera repercussões, justamente porque a gente falou aqui, né? Envolve o nome do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro. Muito obrigado pela participação por enquanto do senhor aqui no Bastidores do Poder. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus nos abençoe.